Olá, eu sou o professor Gustavo Ferreira. Eu sou o professor Christian Cunha. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de sensoriamento remoto e geotecnologia do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 289, e hoje nós vamos falar sobre Biotech Quilombo, ou Biotech Quilombo, né? Vai depender da pronúncia, mas e a gente tem a professora Poliana Bispo aqui com a gente, que coordena esse projeto, e a gente vai entender um pouco mais dessa perspectiva, né, de como o projeto foi instituído e como é que a gente vai ter perspectivas também futuras, quais são os próximos passos. Mas antes da gente começar, tudo bem, Gustavo? Como é que você está? Fala aí, professores, né? Tudo bem, tudo certo. Estou um pouquinho gripado, sei lá, alergia a alguma coisa. Mas, enfim, é coisa do tempo, né? Aqui já tá ficando seco pra caramba. Mas que pode estar... minha voz está parecendo um pouco mais rouca, né? Sei lá. Mas estou bastante ansioso para conhecer, né, um pouco mais da história da professora Poliana. A gente já trocou uma ideia, né, um tempo atrás aí, por intermédio do Christian. Eram mais questões técnicas, né, que não conseguimos também levar para frente. Foi um período bem conturbado ali na época. Mas, enfim, vai ser interessante entender tanto a questão da área de atuação, né, quanto também a história da professora Poliana, que eu tenho certeza que é maravilhosa. Maravilha. E aí, Christian, tudo bem? Bom dia, bom dia. Eu me ferrando de novo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Faltou boa madrugada, porque tem gente que ouve de madrugada. Eu já falei para o Christian, a gente não dá bom dia, boa tarde, boa noite, porque ele não sabe que hora que o cara vai ouvir. Então eu sempre falo, olá, mas olá. Ele, bom dia, aí, ou boa tarde, ou boa noite, enfim, aí ele sempre se enrola. Eu acabo me enrolando nisso, mas enfim, saudando a todos que estão ouvindo. Eu anotei aqui, coloquei a palavra bullying, coloquei umas interrogações, pensei, não vou fazer bullying com o Gustavo, porque ele está cancelado de início. Aí não cabe bem, só desejar melhorias à gripe dele. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, posso? Pode. Esse ano não choveu tanto e esse ano não está tão seco como nos outros anos por causa de alterações climáticas. Então, como a gente está gravando domingo de manhã, que a professora Poliana está no Reino Unido, a chance do Gustavo ter chegado ainda há pouco, né, e tá engatado e com essa voz de travesseiro, essa voz de R$ 4,99 o minuto, né? Olá, né? Quem me dera, eu não tenho mais idade para isso não, cara. Não dá, não. Tudo bem. A gente vai continuar acreditando que é um problema de seca. Um resfriado. Então, mudança climática. Esse é o impacto da crise climática. Isso. Só ele. Falando, imagina eu que estou com chuva todo dia, né? Mas vamos lá. E eu moro perto dele, né? Enfim, então eu sei do que está acontecendo. Mas falando sério agora, cumprimentando a Poliana e agradecendo, né, por ela ter aceito o convite de estar aqui conosco. E também, assim, dizer que para nós aqui, especialmente para mim, que tenho mais contato com a Poliana, é uma grande honra ter ela aqui conosco hoje, porque quando eu comecei a conversar com ela, eu falei, Poliana, tem que aparecer no podcast lá. Tu já tem uma grande relevância para a ciência brasileira, tem inúmeros artigos publicados, é uma professora que está fora do país, né, há muito tempo, uma pesquisadora, mas as pessoas precisam também de conhecer mais a audiência do podcast. Acho que vai ser legal de conhecer, talvez faça mais conexões interessantes, além das que tu já tem, que são de alta relevância, né, porque a gente valoriza tanto pesquisadores internacionais, fulano, beltrano, altos nomes científicos ingleses, americanizados, e a gente tem uma pesquisadora muito importante em várias áreas, que é brasileira, que está aí em Manchester, e ela vai falar sobre a carreira dela, sobre a história dela, quando for se apresentar, né? Então, acho que é super relevante a gente ter personas assim, né, como a Poliana no podcast, para até mesmo incentivar a carreira de muitos alunos e alunos que nos ouvem aqui, né, e tem
enfim, imaginam uma vida fora de pesquisa, né? Então, Poliana, obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vindo ao podcast. Obrigada, Cris. Obrigada, professor Gustavo Batista e Gustavo Ferreira. Obrigada pelo convite. Eu fiquei extremamente contente com o convite e assim, é sempre bom compartilhar, né, o que a gente gosta de fazer com uma audiência maior, né? E aquela coisa, minha formação toda foi feita no Brasil, né? Uhum. E trabalho com o Brasil, apesar de estar no Reino Unido, então é um prazer poder compartilhar isso com uma audiência brasileira, né? De fato. E uma audiência em língua portuguesa. Em língua portuguesa. A gente está em mais de 51 países com o podcast. Uau. O podcast está com quase 80 mil downloads, né, desde o seu início. Então, hoje a gente está no top 5 dos podcasts de ciências da Terra, segundo o Good Pods, e isso muito nos agrada, muito nos alegra, porque mostra a importância de um veículo de comunicação como esse, né? Uhum. Eu costumo ensinar para os meninos, logo no início da graduação, tem uma disciplina que eu dou para eles. Tem duas, uma é comunicação socioambiental e outra é introdução à extensão. E aí eu falo, gente, é o seguinte, o podcast surgiu como uma forma de reprodução de programas de rádio, né? Começou como áudio e o podcast vem de iPod, broadcasting, né? A junção desses dois nomes. E no Brasil o primeiro podcast já fez mais de 20 anos. Então, a gente vê uma potencialidade muito grande da gente estar cada um no lugar do mundo conversando sobre um projeto tão importante como o Biotech Quilombo, ou Biotech Quilombo. Aliás, como é? É Biotech ou Biotech? É porque eu tenho... A gente fala Biotech. Biotech então, Quilombo. Assim, então, Amazônia, pronto. Biotech Quilombo. Ah, legal. Ainda tem uma Amazônia? Tem uma Amazônia, mas a gente acaba falando Biotech Quilombo porque é mais simples e mais fácil. Não, mas isso é legal porque dá um recorte territorial super importante também, né? Uhum. Bom, mas então o podcast ele tem esse poder de levar a mais lugares, e quando a gente pensa se no top 5, né? De vez em quando oscila entre top 5, top 8, enfim, fica nessa variação, mas está dentro sempre dos 10 primeiros. E é o único em língua portuguesa, então tem um alcance grande, uma importância muito grande. Mas eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua trajetória, como é que começou a tua história, graduação, mestrado, doutorado, até chegar em Manchester e, enfim, se estabelecer como professor, enfim, contar um pouquinho dessa trajetória que acaba sendo extremamente, como o Christian falou, extremamente inspiradora para quem está nos ouvindo, e principalmente para a moçada nova, né? Nossa, obrigada aí. Então, vamos lá, é uma trajetória, eu acho que a minha trajetória, de uma forma ou de outra, eu costumo dizer que é a trajetória dos brasileiros em geral, né? Porque é cheio de obstáculos, mas também a gente com um pouco de criatividade a gente vai conseguindo, né? E também as oportunidades que vão surgindo, né? Então eu sou bióloga, né? E eu decidi fazer biologia porque eu morava numa área de Cerrado, em Goiás, que foi um bairro que ainda existia bastante cerrado, então a gente acabava meio que indo pegar frutas no cerrado, brincar com tatu-bola, era bem isso mesmo, bem remota a área, porque era bem remoto porque a gente praticamente fundou o bairro, né? Porque não tinha muita gente na época no bairro. E aí meu irmão fez biologia em Goiânia. Em Goiânia mesmo. Em Goiânia, E aí, assim, os meus pais, né, a minha mãe e meu pai, eles não têm tanta escolaridade, então o meu irmão, vindo dessa situação, né, ele se apaixonou pela biologia, queria entender muito mais sobre biologia, então ele foi o primeiro da nossa família a se tornar universitário, né? Legal. E aí, vendo isso, vendo que era possível, vamos dizer assim,
eu, então, consegui entrar na universidade pública, né? Tudo com o suporte do meu irmão Pitágoras e dos meus pais. Consegui entrar na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. Olha, né? sim, onde eu fiz biologia. E aí, no último ano de biologia, eu passando para a sala de um professor, eu vi um mapa do Parque Nacional do Jataí, em São Carlos. E aí eu peguei e falei, olha, quero muito aprender, que legal, que lindo esse mapa, como é que faz isso? Aí eu lembro que eu fui, bati na porta do professor, e que era o professor José Eduardo, que me apresentou Carlos Zenck, o professor Carlos Zenck, o pós-doc na época, Carlos Zenck, que falou que eu poderia, então, trabalhar com ele por alguns meses durante aquele verão, de repente aplicar para uma bolsa de iniciação científica para aprender a trabalhar com sistemas de informação geográfica. Olha, que legal. E aí que começou, me apaixonei por isso. Eu lembro que eu fiz essa iniciação científica, não sabia da existência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mas por conta de algumas dificuldades que eu tive durante essa iniciação científica, eu lembro colocando na internet onde que você consegue informações relacionadas à NDVI, que era uma coisa, né, que não era nem tão complicado, mas para uma bióloga que nunca tinha visto isso antes, era muito complicado, né? Eu lembro que eu vi o e-mail INPE, NDVI. Aí eu escrevi o e-mail para a professora chamada Evelyn Novo, do INPE, falando, olha, eu sou uma aluna de iniciação científica da Universidade de São Carlos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Carlos Henck é o Carlos Henck de Oliveira, que está no Departamento de Ecologia da UNB? Isso, e ele tinha ido para Erechim. Ele foi para Erechim na época que eu estava fazendo iniciação científica. Nós demos matéria juntos na graduação de Ciências Ambientais. Não acredito, gente, que mundo ovo. Conheço ele demais. Ele é o culpado, o Carlos Zenck é culpado. Ele é maluco, ele desenvolve uma série de sensores. Agora ele estava desenvolvendo sistemas para drones, para medir fogo em drone. Eu falei, cara, você vai botar fogo nos drones? Ele disse, tem que voar a uma determinada altura para evitar que queime e tal. Mas é uma figuraça. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. A gente dividiu a disciplina, ele trabalhou com SIG. Quando você falou Carlos Henck, eu falei, eu conheço essa figura. Ele era conhecido na época como bicho. O pessoal chamava ele de bicho na época. Não sei se ainda é conhecido como bicho. Não, lá ele hoje é o professor Henck, mas é o professor Henck, mas ele é meio maluco, coitado. Mas é o cara, ele é o MacGyver das ciências ambientais, é o cara que reinventa Ele já tudo. era. Ele já era, eu acho, naquela época, hein? Então ele tem responsabilidade na sua trajetória. Ele tem. E eu tô pequeno. É muito pequeno. E eu faço questão de citar nomes, porque eu acho que é importante citar nomes, grato, porque ser grato, exatamente, porque a gente não faz o caminho sozinho, com certeza. Exato. Enfim. E Evelyn eu conheço há muito tempo também. Evelyn está no Reflectância dos Materiais Terrestres, é uma das autoras. Eu sou um dos organizadores da obra. Que legal! Há muitos anos. Ela é uma mulher espetacular e super generosa, né? Assim, também. Imagine uma pessoa, quem quer Poliana na fila do pão, me mandando um e-mail, nem sabe o que é o INPE. Perguntando se eu poderia ficar lá um mês. Perguntei se eu poderia ficar lá um mês trabalhando com as pessoas que trabalham com NDVI do INPE para aprender. Aí ela falou, na época ela falou, não, tudo bem, pode vir sim, fica aqui um mês com a gente. Tem inclusive 2 pessoas que começaram agora como professores, que é o professor Márcio Valeriano, irmão do Dalton Valeriano, né? Sim. E a professora Tatiana Kuplik. Também. Conheço também. Então você pode... De radar, exatamente. De vegetação. De vegetação. E o professor o Márcio Valeriano trabalhava com a parte de topografia, que desenvolveu o topodata, enfim. E ela falou, vem que... Eu conversei com eles aceitam ficar com você por um mês e meio, aqui no INPE.
eu não esperava a resposta, eu não esperava que ia ser positiva, e aí eu falei, meu Deus, e agora, o que eu faço? Agora Aí tem que ir, né? agora tem que ir. Aí juntei as moedinhas, falei assim, e agora? E como é que... Enfim, fiz uma vaquinha ali, meu irmão me ajudou, foi passar um mês lá no INPE, adorei. O Márcio foi fundamental na minha vida, na minha trajetória, super paciente, a Tatiana também, me explicou o que era o PRODES, né? O que era esse sistema, né, oficial de desmatamento da Amazônia tão importante. Tem uma contribuição muito grande do Dalton, né? E que tem uma contribuição exatamente super relevante, super importante do Dalton Valeriano, né, que infelizmente faleceu agora há pouco, e assim, tive o privilégio também de receber livros e trocar ideias com o Dalton. Eu acho que foi extremamente importante na minha formação. Então, eu fiz esse um mês, consegui mandar, né, a minha iniciação científica, submeter com sucesso, com a ajuda dos dois, e intermédio da Evelyn, e, claro, a ajuda do Carlos Zenck também, do professor Carlos Zenck. E como eu acho que eu não tenho filtro, o que eu fiz? Falei assim, Márcio, queria fazer mestrado aqui. Tipo assim, a pessoa não sabe, né? Tipo, a minha trajetória sempre foi assim, o não eu já tenho, vou atrás da humilhação, né? O não se já tem, assim, o que vier é lucro. O que vier é lucro, né? O que vier é lucro. Eu falei, vou atrás da humilhação de brincadeira aqui, mas o que vier é lucro. Não, a gente já tem, então, tipo, vamos lá, né? Aí falei, eu quero fazer mestrado com vocês. Vocês me aceitariam? Ele falou assim, se você passar na prova, sim, estamos de braços abertos. E aí eu apliquei para o mestrado, fui fazer mestrado no INPE, trabalhei com o Márcio, tentando, então, fazer uma relação entre geomorfometria, né, do topodato, os anos variáveis do topodato, com vegetação de diferentes biomas. E depois, então, continuei no INPE, fiz o mestrado e o doutorado, aí com radar já, com o auxílio do professor José Roberto dos Santos, trabalhando com radar, integração de radar de geomorfometria, né, o João Roberto e o Márcio me orientando, com a integração entre radar e geomorfometria para mapeamento da biomassa da Floresta Nacional do Tapajós. Foi o primeiro trabalho fazendo essa integração de dados, né? Entrei, então, na área de radar. Mas sempre quis, meu sonho sempre foi fazer alguma coisa, fazer o doutorado, na verdade, fora do Brasil, mas sem inglês, né? Era muito complicado. Terminei o doutorado no INPE, e lembro do João Roberto de novo, as pessoas importantes da nossa vida. João Roberto, com uma listinha de nomes. Quando eu terminei o doutorado, ele falou, esses nomes, me deu 20 nomes, esses nomes são de professores do exterior. Eu sei que você quer ir fazer o seu pós-doc fora, e eu sei que você pode fazer. Eu falei, não, eu não posso, porque o meu inglês não tem inglês suficiente. Ele falou assim, você pode sim, eles estão procurando técnica. E o inglês você aprende lá. Então, estão os nomes. Escreve para todos eles, escreve para todos os seus amigos que estão fora do Brasil, para que você tenha chance. De novo, não, você já tem, né? Ou não, você já tem. Então, vamos lá. Vamos lá, e acredite, né? E pessoas que abrem as portas e te dão, eu acho que te dão esse incentivo, né? Eu acho que a gente precisa um pouco de... Só a palavra que já ajuda, né? E eu lembro que eu escrevi para vários professores. E outra, ele me preparou para rejeição também. Ele falou, é importante, ele falou assim, muitos não vão te responder, mas não se preocupe, né? Faz a sua parte. O que aconteceu? Um amigo meu, o Arimateia Ximenes, fazia doutorado na Bélgica. É um storytelling isso aqui, mas vai acabar rapidinho, tá? Vou tentar responder. Temos tempo. Nós temos todo o tempo do mundo para ouvir você, a gente tem todo o tempo do mundo. Eu me empolgo, gente, eu me empolgo. Então, o Arimateia Ximenes estava fazendo doutorado na Bélgica. E ele me mandou, falou assim, Poliana, olha só, tem um edital aqui da Agência Espacial Europeia para fazer pós-doc, né? Você não quer tentar? Aí eu falei assim, o quê? Na Agência Espacial Europeia? Meu projeto, eu tinha escrito um projeto já de pós-doc, né? Depois que o João Roberto me incentivou, eu escrevi o projeto, né? Estava em português o projeto certinho lá, para adaptar, né?
Aí o meu amigo falou, eu falei assim, não, mas eu vou ler o edital. Aí li o edital, está escrito para europeus. Aí eu falei para ele, não vou escrever. Eu falei, não vou escrever, não vou. Ele falou, Poliana, traduz seu projeto. Quem não arrisca, não petisca. Basicamente foi a palavra que o Ari falou. O que eu fiz? Eu paguei alguém para traduzir o projeto, porque o inglês não era realmente bom o suficiente. E submeti. Aí quando foi um mês depois, eu recebi que eu estava fazendo 8 meses de pós-doc depois do doutorado no INPE, né? Apenas para ver o que eu conseguiria depois. Eu recebi uma ligação de uma pessoa falando em português comigo, Anabelle Fonseca. Ela ligou, oi, Poliana, tudo bem? Aqui é da Agência Espacial Europeia, a gente recebeu a sua aplicação, a gente queria fazer uma entrevista com você. Eu achei que era minha amiga Vanessa Canavese, dei uma risadinha e falei, Vanessa, não brinque comigo. No telefone. Aí a Anabelle, não, olha o seu e-mail. Eu acabei de te mandar um e-mail. Aí eu olhei o e-mail, eu lembro que eu fiquei tão nervosa depois de falar com ela no telefone. Eu abri o e-mail e falei, nossa, me desculpa. Ela, não se preocupe. Eu queria ver se a gente pode marcar uma entrevista com você e por telefone, né, com o diretor do programa aqui. Então, vamos marcar. Aí marcou para a semana seguinte, e eu estou contando esse detalhe porque é importante. O que aconteceu? A entrevista em inglês por telefone, porque foi em 2012, certo? E aí me desesperei, falei, não vou conseguir, a oportunidade vai embora, não vai dar certo. E aí, o que aconteceu? Eu estudei o máximo que eu pude de inglês para fazer essa entrevista, claro que não seria o suficiente. Tinha uma amiga minha, a Dinelsa, que era uma amiga moçambicana, que sabia inglês melhor do que eu. E eu lembro que eu coloquei no Viva Voz o telefone, e ela me ajudava de vez em quando com uma palavrinha escrita, assim, no papel, e eu fui fazendo a entrevista. Aí eu lembro que foi o Mark Dort, da ESA, e o Frank Martin, que foi meu supervisor. E aí eu lembro que no final da entrevista eles falaram, claro que eles perceberam que meu inglês era horrível. Eu lembro que no final eles falaram assim para mim, Poliana, olha só, a gente está feliz em te receber aqui, gostamos do seu projeto, né, trabalhar com radar na Amazônia. Então, nós nunca tivemos uma brasileira como International Research Fellow aqui. Então a gente está muito feliz de te receber. Só que saiba você que você vai ter que melhorar muito o seu inglês e você vai ter que aprender italiano, porque era a ESA de Frascati, na Itália. Aí eu falei, não, tudo bem, beleza. Enfim, acabei indo para a ESA, abriu várias portas, continuando trabalhando com radar e biomassa. Foi, assim, uma experiência maravilhosa. E, enfim, depois disso, eu falei, se isso aconteceu, a gente pode tudo. Claro, né? claro. E aí eu descobri que o que aconteceu, né? A gente tem que dar oportunidade também para a sorte acontecer, né? Se abrir para o universo. Se abrir para o universo. Exato. Porque a gente nunca sabe. Por exemplo, depois que eu saí, eu descobri que a Anabelle Fonseca, que é a responsável pelas relações internacionais da ESA, ela sabia que tinha um interesse em trabalhar com radar no Brasil, e eles meio que colocaram a minha aplicação dentro de um programa que estava começando, que era esse programa de alunos pós-doutorados internacionais, né? Sim. Então, foi super legal. Então, lá eu fiz um network na Europa, eu conheci várias pessoas, desenvolvi vários conhecimentos, voltei para o Brasil, fui para a universidade, depois de 1 ano e meio, para a Universidade Federal do ABC Paulista, trabalhando com a professora Helena França lá, com topografia, sistema de informação geográfica, e escrevendo um projeto para o Horizonte 2020 da União Europeia, também na mesma temática de biomassa, floresta, dinâmica de floresta,
para aplicar para uma bolsa Marie Curie Research Fellow na Universidade de Manchester, com o professor Heiko Baltzer, que foi o professor, um dos únicos que me respondeu dentro daquela lista do professor João Roberto. E aí eu continuei em contato com ele, e depois da ESA, então, e com o suporte da ESA como secondment, eu acabei indo para a Universidade de Leicester, no Reino Unido, em 2016. E aí, então, aí trabalhando na temática, radar, florestas, tropicais, e aí expandi dentro da Universidade de Leicester a expertise com relação a florestas tropicais, conseguindo, então, trabalhar também com a Indonésia, com o Congo, com outras florestas, né, dentro de um outro projeto chamado Force 2020, que foi um projeto que recebeu o financiamento da Agência Espacial de UK, né? E também foi super legal, e de novo expandindo mais ainda a network de contatos, né? E depois de tantos pós-docs, falei, agora eu tô cansada, quero estabilidade nessa minha vida, né? Ou eu consigo uma vaga em alguma universidade, ou uma empresa, ou volto para o Brasil, enfim. E aí eu falei assim, aquela hora que você fala assim, é agora ou nunca. Aí que eu tive a sorte de que em 2019 tinha assim, muitas vagas abertas para aplicação de vagas para professores, né, em UK, e eu apliquei para 20 universidades. Só que eram vagas assim, como eu tenho um pouquinho da interdisciplinaridade, eram vagas para professores de estatística, assessoramento remoto, geografia, ecologia, então apliquei para todos. E aí a Universidade de Manchester, entre algumas entrevistas que eu consegui, a Universidade de Manchester, então, foi a universidade que deu certo. E agora, desde 2020, dezembro de 2019, eu estou na Universidade de Manchester como professora, né? Então, já tem aí, vai fazer 6 anos, e construindo o meu grupo de pesquisa. Então, assim, o que eu tenho a dizer da minha trajetória é realmente uma trajetória brasileira. Brasileira ou do Global South, vamos dizer assim, né? Do Global South, porque é cheia de bastante obstáculos, mas também de criatividades, oportunidades, pessoas que abrem as portas, pessoas que te aconselham. E acho que é por isso que eu acho que eu faço questão também de repetir e replicar essas ações que muitas pessoas fizeram por mim, começando pelos meus pais, pelo meu irmão e, enfim, outras pessoas no caminho, né? Eu acho que primeiro a gente precisa renomear o episódio por não saber que não podia, foi lá e fez. Eu acho que mais de acordo com... Exatamente, mais ou menos isso, viu? Sem saber que foi... Mas a gente tem esse episódio já, que era justamente... Esse episódio já aconteceu. Eu achei fantástico uma vez, eu estava assistindo uma palestra era um americano que era treinador da equipe brasileira de atletismo paralímpico. Olha isso. E a palestra dele era justamente sobre isso. Ele disse, cara, é fantástico. Você olha para as pessoas e diz, não, elas não conseguem, elas não vão dar conta. Ele disse que tinha um cara da equipe que não tinha nem pernas nem braços. E a curtição do cara era se organizar para subir no maleiro do avião e pedir para fechar, porque quando fossem abrir para colocar a mala, ele estava lá dentro. Aí o povo se assustava, entendeu? Então tinha essa história também. E é muito legal isso, porque em momento nenhum a gente vê na sua trajetória apesar dos diversos nãos, ou seja, quando não se recebe e-mail, quando, né, porque você ia contando e eu lembrando, né? Eu venho ensaiando. Eu fiquei muito tempo conduzindo o meu trabalho e, como a gente falou aqui, eu sempre fiz um trabalho voltado para a comunidade brasileira, então eu sempre forcei mais a publicação em periódicos em português. Eu sempre tive essa preocupação de me enrolar mais com a graduação
do que na pós, apesar de sempre ter participação em pós-graduação. Uhum. E sempre protelei pós-doc. Falei, não, vou fazer isso depois. Aí fui me organizar e veio a pandemia, né? Óbvio. A pandemia. Aí eu desisti. Aí depois eu mando algumas mensagens e tal, aí tem não, as pessoas não me retornam, né? Às vezes eu converso pessoalmente, quando eu mando o e-mail, não volto o e-mail. Aí eu falo, então não é. E eu já vi algumas questões da Agência Espacial Europeia para europeus. Eu falo, não sou europeu. E eu tenho essa característica. Eu me lembro, uma das poucas vezes que eu resolvi usar essa lógica de o não eu já tenho e o que vier é lucro, eu passei um mês na China com tudo pago. Porque eu virei e falei, não vou fazer isso não. Primeiro, assim, eu estava no limiar da idade. Era até 50 anos, eu ia fazer 50. Na época, eu falei, já está quase e tal, não sei o quê. Aí um amigo meu virou para mim, tenta. Eu mandei e fiquei em segundo lugar. Ele ficou em primeiro. Olha isso. Ele tinha 6 meses a mais que eu da universidade e era um dos critérios. Eu fiquei em segundo lugar. Eu gastei com visto. Aí fui para a China, fiquei um mês com tudo pago, fiz um monte de viagem, teve um monte de aula, interação com países africanos, europeus, que era tudo do CPLP. Fantástico, justamente por quê? Porque resolvi testar. Né? E a minha vida toda, eu sempre fiquei nessa de, não, depois eu faço. E aí, não fiz. Mas acho que ainda há tempo. Com certeza. Eu queria entender um pouquinho só, Poliana, antes da gente falar sobre o Biotech Quilombo, essa relação radar e biomassa. Você falou, usou geomorfometria e radar. Geomorfometria provavelmente para modelo digital de terreno, o radar para de superfície, para com isso você fazer um modelo de digital de altura e com isso inferir biomassa. Era mais ou menos assim que vocês trabalhavam ou não? Não, então, o meu doutorado... Tecnicamente, eu queria entender um pouquinho. Tecnicamente, a ideia do doutorado foi, na época, a gente não se utilizava ainda essas técnicas mais avançadas de machine learning, deep learning. Então, a ideia, basicamente, foi testar no bioma Amazônia, que é um bioma que assim, que não tem tanto relevo, vamos dizer assim, mas você tem um pouco. Não muito, mas tem um pouco em algumas áreas. Em Tapajós, por exemplo, em algumas das áreas você tem uma certa topografia. Então, era tentar entender se existe essa possibilidade de integrar mesmo as variáveis topográficas, que seriam essas variáveis de curvatura horizontal, curvatura vertical, que são relacionadas aí com o lance... o terreno, a parte convergente, né, do terreno em termos de umidade, de nutrientes e de água, e divergente, ou se o terreno ele é côncavo, ou se ele é convexo, né, ele acumula mais ou ele dispersa mais água e nutrientes, né, mas essa parte biofísica, relevo, a orientação de vertentes, né, se é para o norte, se é para o sul, se recebe mais sol, recebe menos sol. Também derivamos a iluminação, né? E aí relacionamos, e aí tentamos utilizar essas variáveis em conjunto com as variáveis de radar do radar Alus Pulsar de banda L, que é uma banda de radar, né? Que ela penetra mais a vegetação, ela atravessa aí as nuvens, e ela atravessa as folhas, ela interage com grandes galhos, né, e troncos das árvores, e nos dá uma informação aí de biomassa maior, vamos dizer assim, né? E aí a gente utilizou o backscatter, né, que é essa reflexão, né, do radar, para diferentes bandas, com texturas também. Usamos todas essas variáveis, junto com essas outras variáveis que eu comentei de topografia, e geramos um modelo linear, multivariado e linear, né? De regressão para gerar a biomassa de Tapajós. E aí a gente testou 3 modelos, um modelo só com as variáveis topográficas, só com as variáveis de radar, e um modelo integrado, que como a gente sabe hoje, os modelos integrados, eles acabam tendo uma resposta maior. E foi o primeiro estudo. E aí você pergunta, né, mas como assim topografia, radar, né? Tem a parte de distorção aí provocada pela topografia, né?
Mas Sim. aí a gente viu que em ângulos um pouco menores, acho que abaixo de 20, né, em relação à declividade, esse Uhum. efeito ele tem um impacto menor. E aí o Certo. benefício de você conseguir colocar essas variáveis em conjunto, ele é muito maior, né? Então a gente conseguiu um Uhum. modelo bem interessante e continuou trabalhando com isso, né? E agora a ideia é trabalhar com multifrequência. E a ideia depois evoluiu para trabalhar com um pouco de multifrequência, né? E com os outros radares de banda X, C e L. E agora, né, o Banda P. sonho de banda P, né, em abril, que foi lançado, tentar também aí integrar todas essas informações juntos no futuro aí, né? Bem próximo, a É, gente espera. Inclusive, você é. estava lá, não estava, Poliana, quando divulgaram as primeiras imagens do Biomass? Ah, sim, eu estava lá. Eles divulgaram no Living Planet Symposium, né, que foi em junho desse Isso. ano. E foi muito legal. Aí o Klaus Cipal, que é um dos program manager do Biomass, a Simonetta Celli também, que é a diretora da ESA, mostrando a imagem e linda, né? E na Amazônia, né? Sensacional. Foi a Amazônia boliviana, mas linda, dando para ver os meandros embaixo. Foi É. espetacular, imagem linda. E eles estão bem a impressão que eles estão bem empolgados com isso, estão bem felizes, e existe um agreement, né, um acordo que a ESA fez com a Agência Espacial Brasileira, né, e eles vão utilizar alguns sites da Amazônia para calibrar e validar os dados do Biomassar, né? Então, essas Uhum. campanhas elas vão começar agora em setembro, e aí a ideia é que eles voltem, né? E com a Agência Espacial Europeia e com o INPE, com a Agência Espacial Brasileira, desculpa, e o INPE Uhum. também, né? Eles estão com Uhum. esse contato. É bem legal para a gente, né? O Sano fez a validação, criou inclusive um sistema acho que foi um triedro que ele colocou no Acre ou em Rondônia, para Isso, validação do Alus Pulsar 1. E desde então isso, ele estava trabalhando com 2 também, enfim, vai ser muito legal. E isso é muito agora legal. o NISA, né? O NISA está, esse mês Nessa, agora, vai ser colocado em órbita. Uma pena a gente não ter banda S disponível para o globo todo. Mas para a uma pena gente, o mesmo. fato de ter banda L gratuita já é um grande negócio. Né? Para a gente aqui no Brasil, vai ser fantástico ter banda L de graça no Sim, Alaska Satellite Facilities. Vai vai ser ser show de maravilhoso. bola, show de bola. Maravilhoso, Muito bom, maravilhoso. maravilha. Eu acho que a gente está num momento assim, especial, né? Com todas essas tecnologias, por exemplo, essa possibilidade de cloud computing, Google Earth Uhum, Engine, radares, né? Imagens gratuitas. Eu acho que, por exemplo, em 2012, né? Quando eu terminei meu doutorado, o doutorado eu fiz com uma imagem de radar a luz pulsar uhum, em Tapajós. E a gente pagou, o INPE, né, pagava ali pelo software que a gente usava, né, para processar hoje, né, se você for ver, não é muito tempo distante, e a gente tem uhum. constelações de satélites, não é um satélite, constelações de satélites diversos, é impressionante, essa galerinha nova aí tem que aproveitar. Verdade. Exato. Exatamente. Aproveitando até, Poli, que tu falou ali que esteve no evento, né, lá do Biomass, tu apresentou lá também sobre o Biotech, né? E Uhum, acho que isso é uma grande oportunidade, sim, do pessoal conhecer esse projeto, entender, primeiro, qual o objetivo do projeto, né? Acho que o que é o Uhum, projeto, qual é o objetivo, né? uhum, E uhum. quais as grandes instituições, assim, que estão vinculadas, porque são muitas, né? E aí São entra naquela muitas. lógica que tu fala sempre que nada se faz sozinho, é sempre um hub ali, né, de Uhum. pessoas, instituições que estão por trás. Então, fica à vontade aí para detalhar para o pessoal. Não, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse projeto. Eu acho que esse projeto é um projeto do coração mesmo, porque
aquela coisa, voltando ao que eu falei, desde criança, eu acho que eu queria fazer um projeto desse, de trabalhar com várias pessoas, de ir para o campo e para a Amazônia, né? Maravilhoso. Eu vou detalhar, então, um pouquinho do Biotech Quilombo, mas primeiro também comentando, né, que eu estou nesse ano como revisora, editora e revisora interna do IPBS, né, que o painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Então, tudo veio convergir, né? Eu apliquei para participar do IPBS, foi aprovado, e aí, ao mesmo tempo, eu estava discutindo com dois amigos, que é o James Moura e o Fernando Carvalho, a ideia de repente, integrar dados de biodiversidade com assessoramento remoto e trabalhar também com comunidades negras, né, na Amazônia, que, na verdade, foi uma conversa que nós três tivemos e nós aplicamos para um projeto chamado Black Amazon, para o British Academy, que não foi, os nãos da vida, que não foi bem sucedido, que não foi aprovado, esse projeto não foi aprovado. E aí surgiu o Amazônia Mais 10, né, que é esse consórcio grande, né, idealizado pela FAPESP e por várias outras FAPs da Amazônia, né, uma iniciativa grande para quem não sabe, né, o Amazônia Mais 10, ele é uma iniciativa voltada para desenvolvimento e conhecimento, né, melhorar o conhecimento da biodiversidade da Amazônia, investimentos em estudos socioeconômicos, socioambientais também, né, desafios, tudo relacionado com a Amazônia, com a ideia de valorizar a Amazônia, os pesquisadores amazônicos e as comunidades tradicionais amazônicas também. Então, a gente aplicou para a segunda, acho que uma das chamadas, que foi chamadas para expedição, chamadas para expedições na Amazônia, que a ideia, basicamente, foi, da chamada, era que se mapeasse áreas mais remotas e áreas que não sabe muito sobre a biodiversidade de diferentes grupos de fauna e de flora, né? Então, tem um mapa, existe um mapa, um artigo do Carvalho, sobrenome Carvalho, 2023, et al. 2023, mostrando um mapa de vazios de biodiversidade, né? Gaps de biodiversidade. E a gente, então, adaptou esse informação, né? Gaps de informação, isso, gaps de informação sobre biodiversidade. Não, perfeito. Né? E aí nós, então, pensamos, né? Por que não a gente tentar submeter? Então, a gente chamou vários pesquisadores de diferentes FAPs, né? Então, a iniciativa ela envolve órgãos de financiamento de UK, da Alemanha, da Suíça e as diferentes FAPs, que são as fundações de amparo e pesquisa de diferentes estados brasileiros, né? Então, a gente chamou o coordenador amazônico do projeto, geral amazônico do projeto, que é o Celso Silva Júnior, do IPAM, para participar com a gente do projeto. Ele topou, ele é um pesquisador assim, excepcional, o Christian conhece ele. Nós já tivemos reunidos com ele também. Com ele, vocês conhecem o Celso, uma pessoa maravilhosa. Chamamos a Nívia Lopes, da Universidade Federal de Roraima, o Paulo Graça, Paulo Maurício Graça, do INPA, o Pitágoras, meu irmão, da Unesp, da Unesp de Assis, e o Loic Peltzer, da Universidade de Zurique, para sermos os coordenadores, né, do projeto. E aí, uma vez que nós tínhamos esse grupo, né, todos com sua diferente expertise, o Celso com assessoramento remoto, o Pitágoras com insetos aquáticos, a Nívia com peixes, o Loic com DNA ambiental, um grupo bem interdisciplinar, né? A gente, então, convidou, né, com a ajuda do Eduardo Euler, da Thaisa Cook, as outras pessoas que estão envolvidas no projeto, né, e com a ajuda dessa rede inicial, a gente, então,
redefiniu as pessoas que a gente iria chamar. Então, a gente tem 40 cientistas envolvidos no projeto, e o James Moura, ele trabalha bastante com comunidades tradicionais quilombolas, né? Então, ele tem contatos com diferentes associações, e ele nos ajudou com contatos com 10 líderes quilombolas, temos 10 líderes quilombolas envolvidos no projeto também, e o Fernando Carvalho também, né? Então, entre os líderes quilombolas, eu acho que vale a pena nomear aqui a Páscoa, Maria de Páscoa, da Ilha do Marajó, né? A Maria Malcher também, que ajudou muito a gente, ela é professora do Instituto Federal do Pará, e a Páscoa da Federal do Pará, né? E temos o Anderson também, um quilombola, que é o nosso coordenador de comunicação, geral de comunicação, que é um quilombola também. Então, o projeto, desde a concepção, né, da escrita até o desenvolvimento, ele teve a participação de todo mundo, incluindo os pesquisadores quilombolas. Então, escrevemos o projeto, o objetivo do projeto é o que a Amazônia Mais 10 gostaria, que é o mapeamento da biodiversidade. Então, a gente, em algumas áreas, né, selecionamos 3 áreas quilombolas, que é Comunidade do Tambor, no Amazonas, Oriximiná, no Pará, né? E em Roraima, nós sabemos que existem remanescentes quilombolas não reconhecidos, a gente acabou, então, com a ajuda de movimentos negros de Roraima, localizando uma área que não é quilombola, mas que tem pessoas de origem negra trabalhando, que é a Resex, do Baixo Rio Branco, em Roraima também. Então, temos essas 3 áreas que estamos trabalhando, e a Ilha do Marajó também, que é uma outra área que a gente vai mapear. Salvaterra, né? A comunidade perto de Salvaterra, as comunidades quilombolas daquela área. Então, a ideia, o objetivo seria mapear peixes, mamíferos de pequeno e grande porte, aves, insetos, árvores, né? E dessas áreas, com a integração, esse é o objetivo inicial, mas a alma do projeto é a integração entre conhecimento tradicional quilombola e ciência. E a ideia é caminhar de lado a lado com esses 2 conhecimentos, né? O objetivo da Amazônia Mais 10 é fazer o levantamento da biodiversidade, e a gente pegou e puxou também um pouco como um dos objetivos de criar um sistema de monitoramento da biodiversidade, utilizando método tradicional de mapeamento da biodiversidade com sensoriamento remoto, e isso inclui, por exemplo, com o professor Fabiano de Mello, trabalhando com primatas e com drone termal, então tentar mapear primatas com drone termal, aves também. A gente vai tentar utilizar áudio recording, áudio, né, para aves, para anfíbios. Bioacústica, né? Bioacústica, isso. E câmeras traps, enfim. O sensoramento remoto na sua amplidão, né? Que o sensoramento remoto é tipo, você não toca, né? Você analisar a distância. Então, é tudo isso que a gente está tentando utilizar o máximo que a gente pode. E aí a vegetação com terrestrial laser, com terrestrial laser scanner, que é o laser terrestre, né? Que mapeia embaixo do dossel da floresta, o LiDAR aéreo, né? E aí o objetivo final de tudo isso, depois que a gente fizer todo esse mapeamento, né, colocar tudo no liquidificador e ter uma ideia da paisagem como um todo. Então, a gente vai ter um mapeamento também da paisagem, utilizando dados de satélites e integrando isso com esses dados de biodiversidade. E aí eu não falei uma outra coisa que a gente está utilizando, que também é o DNA ambiental, né? Sim. E como que a gente vai fazer isso? Como a ideia é integrar os conhecimentos e, no final, criar um sistema de monitoramento em que os quilombolas consigam, eles mesmos, monitorar, que é o sonho, monitorar a área, né? A gente também, a parte do DNA ambiental, existe um toolkit, né, que vai ser utilizado pelos pesquisadores e pelos quilombolas, né, em que você coloca, por exemplo, no nosso caso vai ser a água, coloca a água nesse toolkit e aí vai dizer
qual que é a biodiversidade ali, os tipos de fauna ou flora que existem naquele ambiente, né? E aí a ideia é que, além, por exemplo, esse foi um exemplo que eu dei, mas todo o processo a gente vai ter 1 ou 2 pesquisadores, a gente chama de pesquisadores quilombolas, né? Com a gente, aprendendo com a gente com eles, né? E aí a gente também colocou no projeto uma antena Starlink e um computador para cada comunidade, para que a gente continue, depois que a gente for embora do nosso campo, que a gente consiga continuar em comunicação. Nós vamos fazer 3 expedições nessas 3 áreas, o projeto são 3 anos, né? E vamos tentar fazer todas as expedições no ano que vem. No momento, a gente está organizando a logística, tem os alunos de pós-doc, os pesquisadores de pós-doutorado já contratados, a gente está fazendo artigos de revisão, a gente está trabalhando já no projeto, organizando o site também, Instagram e tudo mais. Então, é isso, gente. Assim, o objetivo geral é o mapeamento da diversidade, desses gaps nas áreas quilombolas, com a participação, a coparticipação, a co-construção com os pesquisadores quilombolas, e aí também, o final de tudo, o legado do projeto seria o aumento dessa visibilidade dessas comunidades quilombolas e o reconhecimento dessas comunidades também como protetores, né, da floresta, porque eles são, inclusive existe um estudo agora que foi publicado, né, recentemente, mostrando isso, né, que eles protegem também, assim como os indígenas e outras comunidades, mas devido a um histórico, né, ao histórico mesmo, né, cultural, enfim, de alguma forma ou de outra, eles são menos, ou são um pouco mais marginalizados, né, e, enfim, então é importante a gente conseguir também aumentar essa visibilidade, também auxiliar nessa construção do monitoramento por eles, para que sejam utilizados, por exemplo, essas evidências. A gente tem um outro projeto chamado TERAC, que o British Academy está financiando, que é um projeto de 12 meses, que ele está sendo utilizado para a gente conseguir levantar evidências através do biotech, mas também de outros processos, como pesquisas sobre áreas em que existem áreas quilombolas que são reconhecidas, não reconhecidas, qual o processo que estão no momento em termos de status de reconhecimento, e para mostrar, né, tipo, o que é preciso ser feito, como que pode ser construído esse processo para que essas áreas sejam reconhecidas e quão nossa, sumiu a palavra, gente. Beneficiadas, exatamente. Poderia ser, né? Essas áreas, né? Como podem beneficiar aí a sociedade em termos de serviços ecossistêmicos nessas áreas quilombolas também. Perfeito. É isso. Que legal, né? A história belíssima, né? A sua trajetória e também a do projeto, né? Que é extremamente robusto, assim, muita informação, na verdade, né? Para ser gerada, né? E que vai com certeza fomentar bastante o desenvolvimento das comunidades, né? Agora, acho que para a gente fechar a conversa, né? Para ir para o finalmente aqui, seria legal a gente ter perspectivas futuras, Poliana, tanto da Poliana, né, enquanto pesquisadora e tal, quanto do projeto também, né, se tem uma, assim, além do objetivo pensado, se dá para integrar esse projeto com outras soluções também, né, pensar numa, talvez uma rede de implementação um pouco maior, né, coisas do tipo. O que na sua cabeça tem em termos de assim, planejamento futuro? Não, obrigada pela pergunta. Não, sobre a Poliana, sobre mim, né? Na verdade, o que eu quero, o que eu estou construindo, no momento eu estou construindo o meu grupo de pesquisa, né? Assim, estamos... É legal utilizar, né, essa oportunidade que vocês estão dando aqui também, né? Com a honra de estar aqui com esse podcast aí que atinge tantas pessoas.
de dizer que eu estou tentando aumentar o nosso grupo de pesquisa. Tenho trabalhado muito no Brasil, mas em outros países tropicais, né? A ideia é que a gente expanda os estudos que a gente está fazendo, não só do biotech, mas em outras áreas também. Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho com a biomassa, como eu falei, estimativas de biomassa, de carbono, a parte de biomassa, mas também distúrbios, o impacto dos distúrbios florestais na biomassa. Isso inclui fogo, isso inclui blowdowns, que a gente chama de wind throw também, né, na Amazônia, que é uma linha de pesquisa, né, e a regeneração. Uma outra coisa que a gente tem estudado, que eu estou muito interessada, que eu tenho até um aluno de doutorado desenvolvendo trabalho com a Beatriz Marimon e o Benhur Marimon da Universidade de Mato Grosso, né, o meu aluno de doutorado, trabalhando na transição entre a Amazônia e o Cerrado, né? E eu cheguei a escrever um projeto sobre as transições entre florestas, rainforests, né, florestas úmidas e savanas, né? E aí a gente colocou alguma área na Colômbia, no Brasil, no Congo também, para entender esses processos, né? E a gente viu que, por exemplo, o Brasil, que está exatamente no arco do desmatamento, é uma área que está sendo perdida, assim como em outras áreas, né? E é um bioma em si, né? Embora a gente não fale que é um bioma, mas é um bioma em si, porque é uma região, não é uma linha, né? Exato. Então a gente está interessado nisso. E, claro, com o biotech também. Então, quem se interessar e quiser vir trabalhar com a gente pode pensar em projetos juntos, em aplicar para oportunidades aí juntos, e é isso. E com relação ao biotech, o projeto, ele é um projeto ambicioso para 3 anos, né? E a ideia é que esse projeto ele sirva como um guarda-chuva, na verdade, né? Um guarda-chuva para outros projetos, né? Sejam projetos de pesquisa, sejam projetos de pós-doutorado, enfim, para a gente ampliar. O sonho é que isso se torne um programa em algum momento, né? Então, os coordenadores aí, né, do grupo, né, que é o Celso, que é o coordenador geral, o Pitágoras, a Nívia, o Paulo Graça, o Loic, a gente, né, eu não comentei, né, mas os gerentes de projeto, a gente tem 2 gerentes de projeto, entre aspas, né, que são as pessoas que estão cuidando da logística e também estão ajudando a gente no projeto a pensar e repensar em propostas, que é o James Moura e o Fernando Carvalho. A gente, todos nós aí temos esse sonho, além dos 40 pesquisadores da rede, né, dessa rede que a gente criou, de ampliar. Então, o primeiro projeto dessa rede linkado ao biotech é o TERAC, que é esse projeto que eu falei, e a gente está tentando aí trazer mais outros projetos, mais recursos, inclusive pensando aí em algumas parcerias com a Agência Espacial Europeia, para ampliar um pouco mais, né? A parte da biodiversidade, relacionada com a biodiversidade, também com a biomassa. Mas são apenas conversas, a gente ainda não sabe, né, o que vai acontecer, mas assim, estamos... É o lance do não. O não a gente já tem. Isso, né? Então, são essas coisas que a gente está pensando. E outra coisa, como o Gustavo Ferreira comentou agora, o professor Gustavo Ferreira, é um projeto que vai gerar muito dado, como vocês viram. Foi até um pouco complicado de explicar, porque são muitos dados. E a gente, ao final do projeto, a gente quer gerar um piloto com inteligência artificial para tentar integrar esse framework, né? Só que é um piloto pequeno, então isso é uma outra vertente que a gente está muito interessado em ampliar, que é a inteligência artificial e realmente criar um sistema de monitoramento um pouco mais automatizado, se não totalmente, mas com uma boa parte desse sistema aí automatizado, né? Eu acho que é isso, assim, que a gente está pensando, né? E continuar trabalhando com as comunidades, aprendendo com as comunidades. E é isso. O conhecimento a gente constrói em conjunto, né? Com certeza, e não só com os nossos pesquisadores
acadêmicos, né? Mas também com os nossos Principalmente com eles. pesquisadores, principalmente com os pesquisadores aí que estão na floresta, que são os guardiões da floresta, que são os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, né? Enfim, eu acho que é legal a gente ter humildade, né? Porque às vezes a gente, Exato. para poder trabalhar junto, para poder, né, trabalhar no sentido de aprender, né? De se colocar nessa posição de aprendizes com eles, porque eles estão há séculos, né? Aí, Exato. Exatamente, muito mais vivendo conhecimento acumulado, né? É. Do lado deles. Exatamente. Conhecem muito mais do que a gente, né? E a gente é muito interessante essa vivência com comunidades tradicionais em ambientes como a Amazônia, porque a gente realmente aprende o tempo todo, né? Por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que a gente tenha conhecimento, inteligência e tal, quando você chega junto, você entende como é que esses caras se relacionam e como é que eles desenvolvem esse trabalho e por que eles são os fiéis depositários de uma importância tão grande, de uma riqueza tão grande como a biodiversidade, que está sob a tutela deles. E está preservada justamente porque está sob a tutela deles, nessas áreas. Porque nas áreas em que as pessoas supostamente que não são essas comunidades tradicionais chegam, elas degradam. Elas degradam, elas desmatam. Eu estive na Resex do Rio Nini agora em março, e os caras têm um trabalho belíssimo de coleção, né? de coleta, melhor dizendo, extrativismo de castanha, né? Castanha do Brasil, antiga castanha do Pará, que hoje é castanha do Brasil, andiroba e copaíba, né? Para poder vender esses materiais. E quando você chega e está lá, o cara não faz mais do que 1 hectare de roça, cada família tem direito de 1 hectare de roça para poder sobreviver naquele contexto, todo mundo ali preservando tudo, e de repente esse ano você não tem uma safra de castanha por causa de mudanças climáticas. Ou seja, é aquilo que a gente conversava no backstage, né? As pessoas mais atingidas são os que mais preservam, são os que mais sofrem, são os refugiados climáticos que mais sofrem os impactos, e a gente deve a eles, né? Por isso que eu gosto muito da lógica do mercado de ativos de biodiversidade, porque você remunera esses fiéis depositários pelo serviço que eles prestam, sabe? Então é algo muito legal em termos de pensamento. Isso está sendo, eu estou fazendo parte de uma discussão grande que vai ser levada agora na COP30, e é uma coalizão justamente para isso, porque por que o cara não vai receber por isso? Ah, não, porque isso está previsto no Código Florestal, ele já tem que preservar. Não, não. O mercado de carbono, um dos grandes furos do mercado de crédito de carbono foi esse. A gente só pode contabilizar em áreas que estão sob ameaça e tal, caso o cara preserve. Não, não. E o que está preservado? E o cara levanta todo dia e garante que aquela vegetação ali esteja, que aqueles animais ali estejam, que aquela água ali esteja. Esse cara não recebe nada por isso? Sim, e outra coisa que você falou, que eu acho importante ressaltar também, é que além dessa população né, tradicional estar preservando, elas estão, de fato, lutando com a vida para preservar essas florestas, que são as populações que sofrem mais violência. Né? Se você vai, como você acabou de falar, né, que você foi no Nini, né, você vai nessas comunidades, você ouve histórias de violência, né, contra o benefício que estão fazendo, né? Eu acho que é muito contraditório. Não, não, exatamente. É perfeita essa sua consideração. Poliana, a gente ficaria aqui horas e horas conversando com você, porque é uma delícia a maneira, primeiro, a paixão que você tem pelo que você faz, isso é muito bacana, muito bonito e muito inspirador. E segundo, o tema é maravilhoso. Então, normalmente a gente faz episódios de 30 minutos, a gente já extrapolou isso, mas eu não estou nem aí, porque o podcast é nosso, a gente faz do jeito que a gente quer. Exatamente, né? Somos os donos. Quem quiser ouvir mais rápido, bota em 2x e se vira, né? A pessoa que lute. Né? Eu ficaria horas e horas aqui batendo papo com você, mas nós vamos ter oportunidade, porque eu estou muito interessado da gente ver como é que a gente pode interagir e contribuir nesse projeto,
porque Legal. tanto eu como Gustavo e Christian, a gente vem trabalhando com mapeamento de biodiversidade. Você falou de uma coisa interessante, eu só me lembrava do falecido professor Jorge Aiten, que eu tive a oportunidade de acompanhar no campo, e o Jorge dizia, quando você sai de uma floresta tropical, uma rainforest, você vem para a savana, o que acontece é que a vegetação vira de cabeça para baixo, né? Ou seja, você tem ali aquela biomassa toda em cima e, de repente, 60% vai para o passa solo. a ser below ground biomass, né? Aí você olha e fala, cara, que coisa fantástica. E realmente não é uma linha, é uma transição da floresta em pé para a floresta enterrada. A gente chegava no Cerrado aqui em Brasília, no parque, na Fazenda Água Limpa da universidade, ele dizia, tá vendo aquele arbusto ali, meu filho? Sim, senhor, professor. É aquele outro, tá vendo? A mesma espécie, tá vendo? Aquele outro lá? Pois é. É a mesma árvore, só que elas estão saindo em lugares diferentes e tal, tá tudo interligado e tal. E o Jorge foi uma oportunidade ímpar que eu tive na vida. Ele tinha sido fotógrafo do exército americano na Guerra da Coreia, então ele ia para campo com a calça do exército, com o coturno do exército, 2 máquinas fotográficas, uma com filme colorido e uma com filme preto e branco. Ele não usava câmera digital. E aí ele fazia as fotografias e tal. Aí, alguns anos atrás, nos anos 90, saiu um livro sobre Cerrado. Aí tinha um primeiro capítulo que era do Aiten, que ele escrevia sobre Cerrado. Aí tinha 100 e tantas páginas, não tinha uma referência bibliográfica. Era só a vivência dele no Cerrado durante toda a sua carreira. Era um professor da botânica que a gente teve aqui na Universidade de Brasília. Então é muito legal a gente trabalhar com essas questões, né? É muito, muito legal. E, como você falou, com biomass aí vindo, vai ser um espetáculo. Vamos ver como é que a gente pode ampliar essas possibilidades. Querida, eu queria te agradecer imensamente. As portas do fascinante mundo do sensoriamento remoto estão sempre abertas para você. A hora que você quiser, tiver novidade, quiser divulgar alguma coisa, é só avisar, a gente dá um jeito. Prioridade é sua. Muito obrigada pela oportunidade. Adorei o nosso papo. Também poderia ficar aqui um tempão conversando com vocês. Muito bom. E agradeço novamente pela oportunidade. E, assim, eu acho que é super importante esse trabalho que vocês estão fazendo aí. E eu acho que a prova é a quantidade de pessoas que escutam vocês, né? Então, acho que transformar a ciência, nessa ciência dura, em algo acessível, é muito importante, muito importante. Então, parabéns. Com certeza. Parabéns a você. Vida longa aos projetos e à sua vivência na Universidade de Manchester, e que a gente possa interagir cada vez mais para a gente ampliar essas compreensões e preencher esses vazios de informação que existem, né? Com certeza. É por aí. Querida, muito obrigado. Queria agradecer a você e a toda a nossa audiência que nos ouve religiosamente todas as semanas, dizer que vale a pena ficar até o final, porque muita informação legal. Tá legal? Uma boa semana a todos, se cuidem, fiquem bem. Até o próximo episódio. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado por estar conosco. Por assistir e ouvir o nosso podcast O fascinante mundo do sensoriamento remoto.